Bom, eu quero compartilhar algo que tem me feito refletir muito a respeito de encontrar o Senhor no secreto. Eu sei que muitas vezes a correria da vida toma um tempo tão grande assim de nós que a gente pensa que a gente tem que dar um tempo para Deus, né? A gente precisa reservar um tempo na nossa vida para Deus. Só que não, Deus é o dono do tempo. Na verdade, a gente que precisa se adequar ao Senhor. São as outras coisas das nossas vidas que precisam se adequar ao tempo que a gente tem com o Senhor. E não a gente adequar o nosso tempo com Deus às nossas coisas. E quando a gente entende isso, muita coisa é destravada. Eu sempre ocupei o espaço que Deus tinha reservado no meu coração para Ele com outras coisas. Seja com amizades, com sonhos, com desejos, com coisas que eu queria. E aí chegou um determinado tempo que Deus começou a arrancar de mim todas essas coisas que eu coloquei nesse vazio, sabe? Nesse vazio que era para ser preenchido com Deus. Eu coloquei tanta coisa, e aí chegou um momento que Deus arrancou todas essas coisas. E eu me senti assim completamente sozinha, né? Perdi a amizade, perdi as coisas que me davam segurança. Eu falo perdi na ótica humana, né? Porque realmente me fazem falta. Mas Deus, quando eu entendi que Deus estava fazendo isso, estava me tirando, né? Tirando essas coisas que eu coloquei no lugar dele, para que eu pudesse colocar ele como primazia na minha vida, o meu relacionamento com Deus mudou, porque eu comecei a ver o Senhor como a única coisa que eu tenho na minha vida e a mais importante. Eu acredito que muito tempo na minha vida eu não consegui colocar Deus como prioridade porque eu tinha outras coisas como prioridade na minha vida. E aquele versículo que fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, eu inverti esse versículo. Na verdade, eu tava vou buscar todas as coisas e aí Deus vai ser acrescentado na minha vida de alguma forma. Quando, na verdade, isso é deturpar aquilo que o Senhor tem pra gente, né? Porque o que Deus tem pra gente? Amor profundo por Ele. Amor profundo por quem Ele é. Fome e sede por buscar ao Senhor, por buscar conhecimento sobre quem Deus é. Uma coisa que eu tava refletindo ontem. Quando a gente tem fome e sede, né, o nosso corpo mesmo, você nem precisa falar corpo, sinta fome, corpo, sinta sede. Não, é uma coisa que é natural, que faz parte da nossa vida humana. E aí eu comecei a pensar, e quando o meu eu interior tá com fome e sede de Deus? E eu, ao invés de alimentar, né, o meu homem interior e preencher ele com a palavra, né, com oração, com as disciplinas espirituais, quando ao invés de eu preencher essa fome e essa sede de Deus por coisas humanas, por coisas carnais, se eu tô alimentando uma fome com alimento errado, naturalmente aquilo lá na frente vai dar errado. Concorda comigo? Porque nós temos sede e fome de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus soberano. E quando a gente não preenche essa fome e essa sede pelo Senhor, pela busca pelo Senhor, a gente começa a preencher com coisas da terra, com desejos, com sonhos, com ambições. Só que isso não consegue suprir a nossa carência de Deus. Tem uma frase que ela é bem batidinha, mas ela é real. Ela fala assim que o nosso vazio é do tamanho de Deus. E isso é verdade, é uma frase batida, clichê, mas é verdade. Quando a gente entende, na verdade, quando eu entendi que eu tinha necessidades, e essas necessidades, quando eu falo de vida espiritual, ela precisa ser preenchida por Deus. Essa carência que todo ser humano carrega é de Deus e precisa ser preenchido. Não pode ser preenchido com relacionamento, não pode ser preenchido com coisas que são conquistadas, bens materiais, satisfações. Isso faz parte da nossa vida, mas não é isso que alimenta a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. A criatura precisa do Criador. E quando a gente compreende isso, nós somos plenos. Nós sentimos a plenitude dos céus dentro do nosso coração.
E aí a gente começa a olhar para a vida com outros olhos. Porque agora o que me sacia não são as coisas da terra, são as coisas do céu. E por mais que eu sinta fome e sede de coisas terrenas às vezes, eu não vou priorizar isso. Então, que a gente possa compreender. Eu tô nesse caminho, sabe? De compreender, de viver, de buscar o Senhor verdadeiramente de todo o meu coração, com toda a minha força. Eu tô nesse caminho todos os dias de conseguir preencher essa fome e essa sede que a minha alma, que o meu espírito tem. E é isso. É isso que eu queria compartilhar. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. E é isso.